Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de direito das sucessões. E como já foi a prova de vocês nas últimas semanas, eu pensei em fazer uma revisão por meio da resolução de algumas questões para a prova, questões de prova, para a gente revisar o conteúdo. Vou só compartilhar a tela. E então vamos lá. Eu trouxe aqui 5 questões da FGV. Deixa eu só confirmar se está transmitindo a minha tela. Acho que está. Se não tiver, aí vocês acompanham pelo material. Vamos lá. Eu trouxe aqui 5 questões da FGV. A FGV é a banca que faz as provas da OAB. E são 5 questões aí que abarcam temáticas gerais do direito de sucessão, né? Para a gente treinar, a gente aproveita e revisa alguns conteúdos, porque, embora a prova já tenha passado, eventualmente, vocês aproveitam essa monitoria para a prova integrada ou para a segunda prova bimestral que vocês ainda vão ter. Então, essa monitoria fica aqui para auxiliar vocês nos estudos. Então, vamos começar. Essa primeira questão caiu no exame, num dos últimos exames da OAB, e ela diz o seguinte: João, viúvo, é pai de Marcela e Tatiana, capazes, que não possuem filhos. Por ocasião da morte de João, ambas as filhas são chamadas a aceitar a herança no valor de R$ 200.000. Por ser devedora do banco XYZ, no valor de R$ 50.000, Marcela, com receio da instituição financeira a privar da herança, decide renunciar seu quinhão, o que faz por meio de escritura pública. Tatiana, por sua vez, manifesta sua aceitação. Bom, então a questão trata sobre o direito de herança, especificadamente o tema de aceitação ou renúncia da herança. A gente vê que a Marcela decide renunciar o seu quinhão hereditário e ela faz isso na forma prevista em lei. A renúncia ela pode ser feita por escritura pública ou por termo judicial. E a Marcela faz por escritura pública, então o ato é válido. A Tatiana, ela aceita. Só que o único porém é que Marcela é devedora do banco XYZ. E a gente vai lembrar que o Código Civil prevê que aquele herdeiro que renuncia à herança, mas que possua eventuais credores, ou seja, que deve para alguém, então o herdeiro que deve para alguém e renuncia à herança, os credores, ou seja, aqueles para quem o herdeiro deve, tem o direito de se satisfazer no quinhão do herdeiro que renunciou à herança. Ou seja, se eu renuncio à herança que eu tenho o direito de receber, quem é meu credor, para quem eu devo, tem o direito de aceitar a herança no meu lugar e satisfazer a dívida na medida do meu quinhão. Ou seja, se a Marcela deve 50.000 para o banco XYZ, o banco XYZ pode aceitar no lugar da Marcela o quinhão da herança, porque ela renunciou à sua herança, no importe de 50.000. Veja que é no valor exato da dívida. No quinhão da Marcela aqui, provavelmente seria de R$ 100.000, só que o banco vai receber 50, que é o valor da dívida. Então vamos lá, qual que é a alternativa correta? Ante a existência de credor, a renúncia da Marcela é inválida? Não, a renúncia é válida. O efeito da renúncia para quem tem credor é a possibilidade do credor aceitar a herança no lugar de quem renunciou. B. O banco XYZ poderá aceitar a totalidade do quinhão? Não. O banco pode aceitar o quinhão nos limites do valor da dívida. Então, se a dívida é de 50, o banco tem que aceitar ali
no importe máximo de R$50 mil. C. Diante da aceitação da herança, Tatiana poderá ser responsabilizada pelo débito de Marcela? Não, não há transferência de dívida, então a Tatiana não vai responder pela dívida da Marcela. D. O quinhão de Marcela poderá ser aceito pelo banco XYZ até o valor de seu crédito. A D mata corretamente a questão. O quinhão da Marcela pode sim ser aceito pelo banco até o valor do seu crédito. Ponto. A D é certeira na explicação que eu passei. Então, existindo a renúncia da herança, eu posso renunciar independentemente de ter credor ou não. Mas se eu tenho credor e eu renuncio à herança, o meu credor pode se satisfazer, pode abater a dívida que eu tenho para com ele nos limites da herança que eu renunciei. É uma proteção que o código faz para evitar isso mesmo, para evitar que eu fraude, para evitar qual que seria a ideia de renunciar o banco? Aqui, no caso de Marcela, em outra, não pagar o meu credor. E a gente vai lembrar que as obrigações vinculam o devedor ao credor. Então, nada mais justo de que poder estabelecer um modo do credor ter a sua dívida paga pelo devedor. Certo? Próxima questão é do exame de 2021 e o enunciado é o seguinte. Ao falecer em 2019, Januário deixa 2 filhas vivas, Rosana, mãe de Luana e Helena, mãe de Gabriel. O filho mais velho de Januário, Humberto, falecera em 2016, deixando-lhe 2 netos, Lucas e João. Sobre a sucessão de Januário, assinale a afirmativa correta. Então, o Januário morreu em 2019 e ele tem 3 filhos, Rosana, Helena e Januário. Januário é pré-morto. Se Januário é pré-morto, surge o direito de representação dos filhos de Januário, dos filhos de Humberto, ou seja, os netos de Januário. À luz disso, qual que é a alternativa correta? Vamos lá. A. Lucas, João, Luna, Gabriel e Vinícius são herdeiros? Aqui, então, as alternativas nos remetem a dizer quem é o herdeiro da sucessão de Januário. Veja. Se Januário tem 3 filhos, então trata-se de sucessão legítima dos descendentes. Por direito próprio, Rosana e Helena herdarão a sua cota à parte. Os mais próximos excluem os mais remotos, então, sucessão dos descendentes para a classe dos descendentes dos filhos, descendentes de primeiro grau. Só que Humberto também é irmão de Rosana e Helena, só que ele é pré-morto à morte do autor da herança. Então faz nascer o direito de representação para os seus filhos, Lucas e João. Então são herdeiros da sucessão de Januário as suas 2 filhas, Rosana e Helena, e seus 2 netos, Lucas e João. Lucas e João são herdeiros por direito de representação, em virtude da morte de Humberto, filho de Januário. Certo? Então, a alternativa D são seus herdeiros Helena, Rosana, as 2 filhas, e os sobrinhos Lucas e João, que receberão cada um metade equivalente ao quinhão de uma das tias, porque a gente vai lembrar que o quinhão do Humberto vai ser dividido entre Lucas e João. Então, ele vai receber metade do que herdaria cada uma das tias, porque é metade da cota de Humberto. Vamos para a próxima questão, questão 3 do exame de 2020 da OAB. Ela diz o seguinte: Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança em 5 de novembro de 2019, conforme declaração nos autos. Então, ele renunciou à herança por termo judicial, autos porque remete ao processo.
Considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do monte a ser partilhado era de 100 mil, ou seja, tinha 100 mil de herança. Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de 30 mil reais. No dia 9 de novembro de 2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29/11 procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis. Então veja, quem são os herdeiros da sucessão de Arnaldo? Roberto e Álvaro. Ponto. Bruno não é herdeiro, ele é primo. Ele está excluído dessa sucessão, trata-se essa sucessão de sucessão legítima na classe dos descendentes em primeiro grau. Mas Bruno, ele é credor de Roberto. Como Roberto renunciou à herança e ele tem um credor, Bruno pode se satisfazer em sua dívida na herança que Roberto renunciou. E para ele se habilitar no processo de inventário, é após 20 dias a manifestação da renúncia do herdeiro. Então, dia 29 de novembro de 2019. Sobre a situação, então ele pede a afirmativa correta. Vamos lá, alternativa A. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto. A gente pode sim contestar a renúncia da herança se ela tiver algum vício. O outro herdeiro, o Bruno, poderia sim contestar a renúncia da herança feita por Roberto. Então, por isso, essa alternativa está incorreta. Alternativa B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato. O prazo não é esse, o prazo é de 20 dias após a manifestação da renúncia e, salvo engano, depois um mês, então não são 40 dias após o conhecimento do fato. Alternativa C. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, até aí está certo. Recebendo integralmente o quinhão do renunciante? Não. Ele pode receber tão somente nos limites da dívida que ele possui, que o Roberto possui com Bruno. Então, se a dívida é de 30 mil, o limite que ele pode aceitar do quinhão de Roberto é 30 mil. Alternativa D. Bruno poderá, por meio de autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto no limite de seu crédito. Exato. O Bruno, credor, pode se habilitar e aceitar a herança de seu devedor no limite do seu crédito nos autos do processo de inventário. Certo? Então, gabarito, letra D. Questão 4. Juliana, Lorena e Júlia são filhas de Hermes, casado com Doris. Recentemente, em razão de uma doença degenerativa, Hermes tornou-se paraplégico e começou a exigir cuidados maiores para a manutenção de sua saúde. Nesse cenário, Doris e as filhas Juliana e Júlia se revezaram a fim de suprir as necessidades de Hermes, causadas pela enfermidade. Quanto a Lorena, essa deixou de visitar o pai após este perder o movimento das pernas, recusando-se a colaborar com a família, inclusive financeiramente. Diante desse contexto, Hermes procura você como advogado para saber quais medidas ele poderá tomar para que, após a sua morte, seu patrimônio não seja transmitido a Lorena. E daí ele pede a alternativa correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que vir em mente é que a gente está diante de uma questão que trata da deserdação. A gente vai lembrar que, havendo herdeiros necessários, eu só posso afastá-los nos casos de indignidade ou de deserdação. A indignidade ou a deserdação são verdadeiras sanções civis que afastam o direito da herança daquele que cometeu algum ato grave contra o autor da herança.
e que por esse motivo ele não merece e ele não vai receber a herança. A indignação, a gente vê que após a morte do autor da herança, os herdeiros entram com essa ação para declarar a indignidade de alguém. A deserdação, por outro lado, o autor da herança manifesta em testamento a intenção de afastar da sua herança determinado herdeiro necessário, desde que ele demonstre o cumprimento das hipóteses de indignidade ou de alguma outra hipótese de deserdação. Uma das hipóteses de deserdação é o não amparo, o não cuidado do pai, do ascendente, na velhice pelo descendente, pelo filho, autorizando, desse modo, a sua deserdação. É o que ocorre claramente nesse caso. O autor da herança, Hermes, ele é desamparado pela filha Lorena, então o que ele quer? Ele quer deixar ela sem herança, ele quer, em termos jurídicos, deserdá-la da herança. A deserdação eu exerço mediante manifestação de vontade do autor da herança em testamento. Beleza? Diante disso, então, vamos para as alternativas. A pretensão de Hermes não poderá ser concretizada segundo o direito brasileiro, visto que os descendentes herdeiros necessários não poderão ser privados de sua legítima pelo ascendente em nenhuma hipótese. Não, o herdeiro pode sim ser privado da herança, ainda que herdeiro necessário, se preenchida uma das hipóteses taxativas de indignidade ou de deserdação. B. Não é necessário que Hermes realize qualquer disposição ainda em vida, pois o abandono pelos descendentes é causa legal de exclusão da sucessão do ascendente por indignidade. Esse desamparo no final da vida não é hipótese de indignidade. Se não há hipótese de indignidade, para valer esse afastamento da herança, tem que haver a manifestação do ascendente, do autor da herança, em testamento. Não é automática como a indignidade, que eu não preciso manifestar isso em testamento e depois eu declaro indignidade por sentença. A deserdação precisa de manifestação em testamento do autor da herança enquanto vivo, manifestando o desejo de deserdar aquele herdeiro. Alternativa C. Existe a possibilidade de deserdar o herdeiro necessário por meio de testamento, mas apenas em razão de ofensa física, injúria grave e relações ilícitas. Essa é uma hipótese, sim, de deserdação, mas não é a única. Então, por isso, a alternativa C está incorreta. Por fim, a D, que é a alternativa correta. É possível que Hermes disponha sobre deserdação de Lorena em testamento, indicando expressamente o seu desamparo em momento de grave enfermidade como causa que justifica esse ato. Sim, o autor da herança pode deserdar a Lorena, sua descendente, explicitando os motivos e o amparo legal, que é o Instituto da Deserdação. Lembrando que, mesmo com a deserdação em testamento, os herdeiros depois têm que confirmar essa deserdação após a morte do autor da herança por meio de sentença judicial. A deserdação feita em testamento não dispensa a confirmação por sentença, mas é necessário que haja uma prévia manifestação em testamento para existir a deserdação. Então, gabarito, alternativa D. Questão 5 do exame 2019. Ele começa da seguinte forma: Mariana e Maurílio são filhos biológicos de Aldo. Este, por sua vez, nunca escondeu ser mais próximo de seu filho Maurílio, com quem diariamente trabalhava. Quando do falecimento de Aldo, divorciado na época, seus filhos constataram a existência de testamento que destinou todos os bens do falecido exclusivamente para Maurílio. Vejam, Mariana e Maurílio são herdeiros necessários de Aldo. Se eles são herdeiros necessários, eles têm a garantia legal da reserva legítima, ou seja, metade do patrimônio de Aldo é indisponível. Metade do patrimônio de Aldo deverá ser dividido entre Mariana e Maurílio, enquanto a outra metade pode ser disposta em testamento. Então, no testamento que o Aldo fez,
metade dele é nulo. Por quê? Porque mexeu na reserva legítima. A outra metade pode sim ser destinada ao Maurílio. Então, dito isso, metade do testamento continua para o Maurílio dos bens, metade dos bens disposto em testamento é sim de Maurílio, mas a outra metade é reserva legítima e será rateada entre Mariana e Maurílio. Então vai ficar 1/4 para cada um. Diante disso, vamos achar a alternativa correta. A. O testamento de Aldo deverá ser integralmente cumprido e, por tal razão, todos os bens serão transmitidos a Maurílio. Não. O testamento do Aldo afronta uma norma cogente, afronta a reserva legítima. Reserva legítima não pode ser derrogada. Reserva legítima é previsão legal. Não pode manifestação da vontade de particular derrogar uma norma legal. Então, essa manifestação dele é nula, porque viola a proteção garantida em lei da reserva legítima. B. A disposição de última vontade é completamente nula, porque Mariana é a herdeira necessária, devendo os bens serem divididos igualmente entre os irmãos. Ela não é completamente nula, ela é nula em sua metade, a metade em que dispôs sobre a reserva legítima. C. Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando-se assim a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 50%. Não. Por quê? Porque o quinhão da Mariana, da reserva legítima, ela vai dividir com o seu irmão. Então, é 1/4, 25%. E a alternativa D, que é o gabarito, deverá haver a redução da disposição testamentária, respeitando a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da totalidade da herança. Essa é a alternativa correta. Então, por que ela é correta? Só para ficar claro. Mariana e Maurílio são herdeiros de Aldo. Do patrimônio de Aldo, metade é reserva legítima e metade é uma porção disponível. A metade que o Aldo dispôs em testamento, que corresponde à parte livre, ele pode fazer o que ele quiser. Então, se ele decidiu que o herdeiro será tão somente Maurílio dessa metade, isso é plenamente válido. Agora, a outra metade, a reserva legítima, que corresponde aos outros 50%, vai ser dividido entre a Mariana e Maurílio. Por quê? Porque a reserva legítima são de todos os herdeiros necessários. Então, se era 50%, divide por 2, 25% para cada um. Nessa sucessão, a Mariana vai ficar com 25% da herança e o Maurílio vai ficar com 75%. 25% da reserva legítima, 50% da porção disponível. Certo? Pessoal, essas eram as questões que eu queria tratar hoje. A monitoria foi bem breve, era só para a gente revisar alguns temas. E eu postei o material dessas questões no grupo. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode me chamar. E próxima monitoria aí, então, já vamos começar a dividir a sucessão legítima, ver a sucessão dos descendentes, ascendentes, cônjuge e dar seguimento na matéria. Obrigado para quem viu até aqui e até a próxima. Se precisar de alguma ajuda, estou sempre à disposição. Valeu!